Olá, seres vivos! No vídeo de hoje eu quero voltar ao terror VHS para comentar sobre mais uma experiência de um jogo da Puppet Combo chamado The Night Reaper. Nesse jogo controlamos uma garçonete de um restaurante local chamada Rachel em uma parte de Nova York que precisa voltar para sua casa após mais um dia de trabalho. Porém, o momento não é dos melhores, já que as ruas estão assombradas por uma figura hedionda conhecida como o Estripador Noturno, um serial killer com inspirações no renomado Jack o Estripador. E nós vamos entender a história por trás de tudo isso nesse vídeo. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Partindo do pequeno estabelecimento, o jogo introduz o contexto apresentando a protagonista de prontidão para sair de seu expediente, que tem um diálogo com seu colega antes de ir embora. Ele pergunta se é o namorado dela quem vai buscá-la, só que Rachel diz que isso não será possível, pois eles terminaram. Então ela irá a pé mesmo. Ele imediatamente a questiona sobre isso, já que não parece uma boa decisão sabendo que há um estripador solto nas ruas que nos últimos dias matou 3 garotas nas ruas próximas do local. Apesar do risco, Rachel se demonstra uma garota confiante em ir para casa sozinha, mas ainda é clara sua teimosia quando recusa o convite de seu colega para que leve ela até sua casa, acreditando que isso não é necessário. Ignorando qualquer sinal de perigo, que nesse contexto é mais do que evidente, Rachel parte no que pelo menos deveria ser uma rápida jornada de volta até sua casa. Saindo do estabelecimento, damos de encontro com as ruas silenciosas que agora estão assombradas por um ceifador desconhecido, que dada a prévia apresentação é alguém que não queremos encontrar. Começamos a caminhar pelas ruas quando encontramos a cena de um crime onde 2 viaturas permanecem paradas sugerindo um outro assassinato cometido ali. Isso não só ajuda a construir uma atmosfera apreensiva, como também se transforma no impedimento para Rachel, agora que precisa encontrar outro caminho de volta até sua casa. A alternativa de se locomover por meio de becos escuros no meio de uma noite mórbida em busca da segurança de sua casa é uma missão que imediatamente se converte em puro terror psicológico. Essa sensação de ter um perigo à espreita, mas não ter ideia de onde ele está, faz com que você tenha muita cautela antes de dar o próximo passo. Um jornal jogado em um dos becos traz algumas informações úteis. Alguns nomes locais fizeram uma descoberta terrível, causando pânico que se espalha pela cidade. Uma jovem mulher foi encontrada sem vida, o corpo jogado em um beco. Com a descoberta, os homens imediatamente chamaram a polícia. Uma fonte identificou o corpo como sendo de uma prostituta local cujo nome não foi divulgado a público. A polícia isolou a área enquanto busca por novos vestígios. Uma mulher que sobreviveu a um ataque disse que não conseguiu identificar o rosto do agressor, mas disse à polícia que ele dirigia um sedã preto. Também revelou que suas vítimas foram assassinadas com o uso de uma lâmina. Conforme a semana continua, muitos se escondem com medo pela tendência de que os assassinatos continuem. Esse recorte de jornal ajuda a entender um pouco mais sobre o assassino com quem estamos lidando. Conforme o que é dito, suas vítimas se resumem em garotas de programa locais que foram mortas com o uso de um tipo de lâmina. Mesmo que a profissão da protagonista não seja a mesma das garotas do jornal, ainda é um risco notável andar pelas ruas, afinal de qualquer modo a violência do assassino, querendo ou não, é direcionada a mulheres. Então, sabendo disso, seguimos com cautela, evitando a mínima possibilidade de encontrar com esse delinquente. Passando por entre vários becos, chegamos nas ruas de trás, e é nesse ponto que vemos isso. O sedã preto descrito anteriormente no jornal aparece logo à sua frente. Não restam dúvidas com relação a quem esteja dirigindo, então a melhor coisa a se fazer agora é ir para o lado oposto de onde ele está indo.
A aparência suja e desgastada define a maior parte do caminho que seguimos. E pelo fato das ruas serem bem parecidas, se perder aqui é algo bem mais fácil do que parece. Apesar disso, seguindo em frente encontramos uma corda que afinal pode ser útil para alguma coisa. A utilidade dela no início parece certa até que encontramos uma escada onde a corda é usada para fazê-la descer e assim temos acesso a um tipo de casa abandonada, que poderia até mesmo ser um bom lugar para se esconder se o assassino também não estivesse aqui. Nesse ponto, o jogo muda, e o que era uma simples caminhada de volta para sua casa se converte num horror claustrofóbico em um lugar que compartilha da presença de uma companhia indesejada. Não há o que fazer a não ser buscar uma forma de fugir, evitando qualquer contato com essa coisa que nos segue. É bem difícil de despistar o assassino quando ele nos encontra, mas com alguma persistência, conseguimos fugir. Uma chave precisa ser encontrada para abrir uma porta em um dos andares inferiores, então depois de pegá-la nos encaminhamos sorrateiramente até as escadas na esperança de que ele não nos encontre. Abrindo a porta, chegamos em um novo espaço onde encontramos mais um jornal. A atmosfera perturbadora que atingiu a cidade na semana passada ainda não se dissipou com a descoberta de mais assassinatos. O assassino, agora conhecido como o Estripador Noturno, não demonstrou sinais de que pretende parar com as mortes. Muitos acreditavam que esse terrível assassino não continuaria, mas dadas novas evidências, elas mostram o contrário. Além disso, o Estripador parece ter deixado notas provocando a polícia. Em uma nota, a polícia diz: "O Estripador Noturno será capturado antes..." e o jornal é cortado. Agora, no telhado do prédio, o objetivo consiste em passar para o outro prédio ao lado, mas ao fazer isso, algo inesperado acontece. Pois é, para a infelicidade de Rachel, a chave caiu de sua mão. Chave essa que abriria a porta de sua casa. Será preciso encontrar outra maneira de voltar agora. No maior estilo de esporte radical russo, saímos entre os prédios por meio de tábuas, explorando mais o lugar quando, depois de algum esforço, chegamos a uma área que dá acesso a uma outra parte da cidade, o metrô. Eu diria que nesse lugar a atmosfera se transforma em algo mais enervante do que nos outros lugares, contribuindo para uma tensão um pouco maior. Em um dos banheiros encontramos uma pistola, um item que sem dúvida se mostra como sendo muito útil para ter alguma defesa. A saída pode ser encontrada após uma longa caminhada e com isso chegamos na parte das favelas da cidade. E com isso estamos cada vez mais próximos da nossa casa. Depois de dar de encontro com ruas vazias, casas abandonadas e até um pôster referenciando um outro jogo da Puppet Combo chamado Babysitter Bloodbath, sim, tem como achar um pôster desse jogo em uma das casas. Chegamos até uma esquina onde encontramos uma garota de programa. Mesmo tentando avisá-la sobre o risco de estar aqui, já que o serial killer está bem próximo, a mulher não dá qualquer importância e apenas nos ignora. Um telefone público perto dali pode ser de alguma utilidade, então tentamos ligar para a polícia ou para nossa colega de quarto. Infelizmente, nas duas tentativas não temos resultado, já que a polícia não responde e para ligar para sua colega são necessários 10 centavos para uma ligação, coisa que não temos ainda. E mesmo pedindo para a mulher da esquina, ela também não dá a menor importância. A situação não é das melhores, mas fica pior quando, entrando em um dos prédios, percebemos que o assassino está mais perto do que antes. Um disparo certeiro com a arma que encontramos antes consegue repelir o delinquente por alguns breves instantes, mas é certo que ele de alguma forma vai voltar, possivelmente mais irritado ainda, então precisamos sair daqui o quanto antes. Correndo pelas ruas solitárias e em meio a vários prédios condenados pela ruína urbana, vagamos quase que perdidos em busca de uma saída enquanto evitamos o encontro com uma figura demoníaca. Alguns encontros ocasionais acabam sendo inevitáveis, mas com a arma equipada pelo menos temos alguma segurança. Apesar disso, as ruas são tomadas por uma atmosfera perturbadora quando, depois de algum tempo andando, escutamos isso. O som angustiante do grito de mais uma vítima pode ser escutado de longe. A esperança agora é que sua sorte não seja a mesma dessa pessoa.
alguns passos à frente revelam coisas cada vez mais hediondas. Rachel encontra uma poça de sangue formada exatamente onde a mulher de antes estava, sugerindo que o grito que ouvimos veio dela. Bem, apesar de ser até um pouco difícil de entender o que precisa ser feito, nessa parte precisamos encontrar uma moeda, na verdade 2 moedas, que serão usadas para fazer um telefonema de Rachel para sua colega de quarto, e com isso ela irá destrancar a porta da casa para enfim poder sair daqui. Agora o objetivo é simples, quer dizer, desconsiderando o assassino atrás de você. Faltando muito pouco, corremos atrás da tão aguardada segurança quando nos aproximamos de nossa casa. E depois de tanta agonia, apreensão e terror ocasionado pelo horror que caminha pelas ruas, enfim chegamos em casa, onde então o jogo termina. Vampire Killer! Ou pelo menos, era o que parecia. Sim, no final, apesar dos esforços, a última cena indica que Rachel e sua amiga afinal não estavam em segurança quando o assassino conseguiu encontrá-las mesmo dentro de sua casa, o que aponta para um único possível desfecho nessa história toda, como se pode concluir. Inclusive, esse é de fato o único final disponível no jogo. Mas com seu final é preciso entender um pouco mais a fundo o que de fato aconteceu nessa história toda. O Estripador Noturno é uma figura que, apesar da obscuridade que o cerca, tem algumas coisas que podem ser extraídas sobre ele na história. Sua inspiração vem de um slasher italiano chamado The New York Ripper, tendo o killer com o mesmo nome de um vilão do filme Night Ripper de 1986, que por acaso em todos os casos são inspirados no lendário Jack o Estripador. Apesar das buscas incessantes da polícia, que inclusive ressalta várias vezes a ideia de que não há com que se preocupar, o assassino nunca é identificado. Por esse motivo, não há como conceber seu real objetivo com esses assassinatos. Pelo menos não de forma oficial. Mas levando em conta que todos os seus crimes são direcionados a prostitutas, parece sugerir que esse objetivo se relaciona com uma ideia de purificação. Aliás, no começo do jogo existe uma coisa que sustenta essa ideia. Quando Rachel ainda está no restaurante, existe uma voz que pode ser escutada no rádio de um locutor chamado Nathan Talbot, que profere um raciocínio em sua comunicação que se mostra como bem suspeita. Em suas falas, ele chega a justificar as ações recentes do Estripador Noturno como um ato de justiça conservadora, descrevendo seus atos como algo que servirá para a, entre aspas, redenção da cidade. Esse estranho ponto de vista se liga com suas opiniões controversas que ele apresenta no rádio, já que dá para perceber nitidamente que Nathan é obcecado pela ideia da moralidade, demonstrando sem qualquer filtro o seu ódio por prostitutas, aos quais ele se refere como viciadas em drogas e até mesmo descartáveis. Ainda é no mínimo estranho que o rádio permita comentários como esse sendo proferidos publicamente e sem qualquer restrição, mas o fato do locutor demonstrar seu evidente apoio às ações do Estripador, enxergando ele como um herói que irá dissipar o que ele considera uma doença na sociedade, é uma característica que deixa bem implícito que, afinal, este possa ser o alter ego do assassino que ele apresenta a público. Isso na prática faria sentido não só para que ele construa uma boa imagem para seus próprios feitos, como também serviria para tentar convencer as pessoas de que o que ele faz é correto, ou até mesmo para convencer a si mesmo sobre isso. Sendo isso verdade, os motivos do Estripador Noturno então estariam mais do que claros. É interessante observar que com isso o killer de The Night Ripper seria em suma o único com vítimas bem definidas, ao contrário dos outros que apenas matam sem qualquer restrição. O que obviamente está longe de ser uma qualidade. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Apesar da trama desse jogo ser particularmente mais simples do que é apresentado em outros jogos da empresa, eu pessoalmente gosto da maneira como The Night Ripper traz um segmento narrativo que se desenvolve em um ambiente urbano e mais aberto, o que é algo mais exclusivo dele, eu diria, e que de forma curiosa funciona muito bem. É sempre interessante se aprofundar nas experiências da Puppet Combo e é algo que eu gosto muito de fazer. Por esse motivo eu recomendo que dê uma olhada na playlist dedicada, onde eu comento sobre as experiências variadas do universo dessa empresa, que com certeza é algo que vale a pena conhecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais.
E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!